Desde a infância, ele usou a empresa familiar de confecção de moda evangélica da mãe e da tia como laboratório de tudo que ele aprendeu na tecnologia. E hoje ele está à frente da Mix Nativa Jeans, a marca de roupa evangélica que mais cresce no Brasil. Mas afinal, moda evangélica existe? Os desafios e as oportunidades de um segmento que tem muito para crescer. Mas isso eu vou perguntar direto para o Andrei no programa de hoje, que tá show. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Caramba, tá melhorando o repertório, hein, Zão? Pô, né? Hoje foi bom. Foi bom. Especial, né? Especial, sabe por quê? Porque o convidado de hoje é o Andrei. Ele é sócio da maior marca de moda evangélica do Brasil. Exatamente. Acertei, não acertei? Acertou, música Quem não boa. acertou foi você, que achou que o programa era de festa junina hoje, né? Ah, beleza. Beleza. A gente dá um jeito. Aliás, é o que eu falo sempre, a gente tá tentando... Tirar o... Não, dá uma função pro Enzo, se você tiver alguma Não, coisa, pô, uma mas- vaga lá na empresa. Não, mas eu gostei. A gente pode chamar ele pro podcast lá também, qualquer coisa, pra Sem fazer violão, alguma né? parte. Sem violão. É melhor, é mais garantido. O dia que o Henry for o convidado, eu vou fazer a trilha sonora. Pronto. Não, pelo amor de Deus. Não, eu tudo já que ele sonhei que eu tava num evento ou participando de alguma coisa e que chega o Enzo do nada tocando violão. É Já por isso- assusta, já. Não, ter- já ter assusta, essa pelo visão. amor de Deus. Mas, Andrei, uma curiosidade, cara. Já é o segundo caso aqui no programa de um cara de TI que vem pro mercado da moda. O que tá acontecendo com o segmento de vocês, cara? Cara, é impressionante. Mas, assim, em curtas palavras, o que a gente, pelo menos eu que sempre fui entusiasta da parte de TI, desde criança, curioso, assim, desmontava carrinho para entender como funcionava a parte ali eletrônica, antes da internet, para entender, ter curiosidade em descobrir coisas novas. A parte de tecnologia, ela nasce muito disso, né? De você descobrir coisas novas. E o mundo da moda hoje assim, lá atrás pelo menos era pior, né? Mas até hoje é uma coisa que tem pouca conexão com o mundo de tecnologia. Então era uma coisa que, assim, eu olhava para o mundo da moda e falava assim, cara, eu não vejo quase nenhuma empresa que eu admiro da parte tecnológica, a não ser a Zara, né? Que aí foi A Zara foi referência. Foi uma referência pra gente... Porque assim, como eu era da parte de tecnologia, eu falei assim, tá, deixa eu entender. Minha mãe e minha tia sempre trabalhando com essa coisa de moda. Eu falei assim, tá, deixa eu entender quem que hoje é do meu universo que eu vou entender o que eles estão fazendo, né? E aí eu olhava a Zara e falava assim, cara, esses caras são uma empresa de tecnologia. Eles não são uma empresa de moda, porque a moda, ela entrava como um complementar ali, mas se eles tivessem qualquer outro segmento, eles seriam líderes de qualquer outro segmento. Então, assim, eu comecei Por conta da tecnologia. Por conta da tecnologia. Que legal, que visão. Acho que ninguém trouxe essa visão aqui até hoje. Mas De trazer a Zara como uma empresa de tecnologia. que legal. Isso é legal. E você, assim, era aquela criança que saía da escola, ia para a empresa da mãe da tia, ficava Cara, desmontando os brinquedos lá, atrapalhando a produção, é isso? Exatamente, as minhas férias. As férias eram na empresa. Era na empresa. A gente sempre, assim, que eu tinha uma coisa nova que eu queria testar, eu testava com funcionário, eu testava com o pessoal lá, era tipo laboratório. A gente usava ali eu acabava usando para teste tudo que era tecnológico. E como tinha essa deficiência, né? Então, assim, o primeiro sistema que a gente colocou na loja foi eu que coloquei, só eu sabia mexer. Começou, assim, a minha mãe e minha tia começaram a dar mais valor quando veio essa coisa de nota fiscal eletrônica, né? Ah, e aí eu que aí era o cara... precisava, né? Precisava. Precisava. Era o cara que precisava, tipo, deu problema na nota fiscal. Aí eu tinha que ir lá ajudar desde criança. Mas você não programava, você não fazia o sistema. Você pegava um sistema Então, ou você fazia? Por incrível que pareça, eu cheguei a fazer algum sistema assim. Mesmo? A gente chegou até a ter um sistema que se comunicava diretamente com o estoque na parte de cima da loja, como se fosse um sistema de McDonald's. Que legal, André. E, cara, aí você, numa empresa familiar de moda evangélica, você é um cara de TI. Como é que foi você dar de cara com tudo isso daí? Eu sempre, como vivia ali a juventude na veia, eu sempre percebia que tinha uma tendência para as coisas se modernizarem e tudo mais. E assim, a visão do empresário, pequena empresa,
ele nunca acha que aquilo vai chegar a acontecer no negócio dele, né? Tipo assim, taxista e Uber, por exemplo. O taxista nunca imaginava que ia ter uma empresa, uma revolução que ia acontecer o que aconteceu. Exatamente. Então, assim, a visão da minha tia e da minha mãe era a mesma coisa. Tipo, não conseguiam ver isso. A própria venda de roupa online, né? Mudou pra Eu era uma caramba. pessoa que não acreditava nisso. Eu falei, Exato. comprar roupa a gente precisa vestir, E trocar e-mail, provar, tocar o tecido. Tocar o tecido é uma das coisas que o E no pessoal fala e-commerce é bastante. o segmento que mais cresce até hoje. Exatamente. Então, por que é o segmento que mais cresce? Porque tem muita oportunidade. É um segmento de moda, não é tecnológico ainda. Até hoje a gente tem muito problema com tamanho, por exemplo. Então, assim, faltam soluções, e é por isso que eu decidi continuar ali na empresa, porque eu percebia que era um segmento que a gente ia passar por muita transformação e tinha oportunidade. Eu tinha sonho de entrar numa Google, numa Facebook, mas eu falei assim, pô, eu vou entrar num ambiente... Pra quê? Pro Google, Facebook, já- né, cara? Vem pra moda. Já é um ambiente que, assim, eu já estava familiarizado, seria fácil para mim, entendeu? Eu entrar lá no Google, todo mundo fala a mesma língua, seria mais tranquilo. Agora, o pessoal de moda, imagina você ter que explicar para uma pessoa que nunca viu o WhatsApp, o que é o WhatsApp, para que ele vai servir o WhatsApp. Então, assim... Não, até eu imagino, né? Um conflito de geração. Sua mãe e sua tia deve ser da geração X, né? Sim, sim. Eu sou da Z. Você é da... Muita gente acha que eu sou de 75, tá? Não Tem essa né? cara. Não, mais pela experiência, mas eu sou da X. Você deve ser Eu sou da Z, sou Z. de 96, de 96. Sim. E aí tem esse conflito, né? Tem. Eu imagino que deve ter sido difícil em algum momento a sua tia, sua mãe Muitos. aplicarem aquilo que você queria estar trazendo para a empresa. Então, teve muitos momentos difíceis. Começou a ficar mais marcante por... Assim, eu lembro de situações pequenas que eram clientes chegando na loja falando assim, pô, encontrei vocês na internet. E ela encontrou na internet, mas eu não coloquei, gente. Como assim? Como é que eu Encontrei fui pra na lá, internet. né? Eu nunca fui pra internet. E eu já tinha cadastrado em Google, já tinha criado o site lá em 2013. Então, assim, era uma coisa que começou a fazer um barulhinho e elas começaram a falar, peraí, tem uma coisa aqui que o cliente chegou e conheceu a gente na internet. Então, assim... Você que fez o site. Eu que fiz o site. Antes disso, não tinha nada. Não tinha Não, nada. blog, E o site, né? assim, não vou nem passar o endereço porque é uma coisa horrível. É um blogspot que... O site de hoje, atual, é isso? Não. Ah, na época. Na época de 2013, quando eu Tá. desenvolvi, tipo assim, eu tinha, acho que... Agora eu tô com 25, então eu tinha acho que 17... Não. 25? Cara, essas contas assim de... Então, eu sou bom em matemática, mas não é sempre, viu? Não, percebi, não, tudo bem. Por isso que eu não tô na Mas área era um de... blog, então? quando Mas você é um fez? blogspot. Ainda Era uma existe esse ferramenta blog? do Google, ainda existe. Mas você entra... Eu entro de vez em quando para mostrar até pro pessoal, porque lá tem a data gravada da primeira publicação, né? Tá. Então, assim, quando eu criei ele, era uma coisa horrível, foi para teste e hoje, se eu não me engano, ele tem 20 mil visualizações. E assim, mas o Google parou de mostrar ele na pesquisa. Já faz uns 5 anos que o Google não mostra mais Blogspot. A tecnologia foi descontinuada. Então, assim, é uma coisa que eu queria tirar, mas eu perdi a senha. Eu não consigo tirar mais o site do Você ar. perdeu a senha. Perdi a senha. Você é um cara de TI, perdeu a senha e não consegue acessar o blog. Ó, falando... Não, agora eu tô entendendo porque você veio pra moda, cara. Um cara de TI Não, eu não tenho que só perde a senha. Eu não e tenho só cons- essa história de Não tem nem perder- aquele esqueci a senha pra você retomar, Então, não. mas era um e-mail. Cara, eu tinha Tá umas... explicado, gente, tá explicado. Agora entendi. Não, eu vou contar uma história pior do que essa de perder a senha, que é Bitcoin. Eu já tive carteira de Bitcoin e eu perdi a senha de Bitcoin. E aí, tá lá. Tá lá? Se quiser passar pra minha, Não, mas não nem tenta. Quem dera eu tivesse a senha. Mas Caramba. assim, como entusiasta da tecnologia, tudo que era ferramenta nova, eu acabava testando. Então assim, eu acabava testando, só que eu nunca achava que ia dar uma coisa assim, era teste. Então assim, na parte de moda mesmo, a gente fez muito teste, teve muito conflito dessas coisas de eu querer fazer teste. E, assim, em determinado momento, o que auxiliou a gente? A gente buscou mentores, a gente trouxe um mentor, Maurício Lobo, para a empresa. Maurício para Lobo? auxiliar essa mudança de... Maurício Lobo? Maurício Lobo. Grande Maurício Lobo. Não, amigão. Já Você teve sabe- aqui, você sabe inclusive. Você sabe umas curiosidades dele, não? Então, fiquei sabendo de algumas histórias por... Mas assiste o programa com ele, que você vai descobrir umas coisas que nem eu imaginava, cara. Não. Mas se você tá com o Maurício Lobo, você tá em boas mãos, cara. Então, e ele auxiliou a gente a passar, né, a fazer a passagem de bastão. Porque... Que moral, hein, Maurício?
E ele vem aqui para saber se a gente vai falar bem dele, você acredita? Sério? É. Fiscalizar? Vem fiscalizar, cara. Não, pô. Ah, tudo bem. E aí você tá com o Maurício. Isso. Então, assim, auxiliou muito, porque ele tem muita experiência, né? Ele auxiliou muitas construções de marcas familiares também. Então, assim, era uma necessidade. O principal problema que eu enxergava era essa coisa de, pô, a passagem de bastão, porque eu nunca descartei o que minha tia e minha mãe construiu até o momento da empresa. Esse choque de geração, claro que ele existe, é natural ele existir, mas assim, eu sempre fui para aprender com elas. Até hoje eu aprendo com elas. Sim. Então assim, eu sempre fui com a cabeça aberta para ouvir. Ainda na empresa? Hoje elas não possuem mais nenhuma função assim ativa, elas já delegaram mesmo para a gente. Ainda continua uma empresa familiar. Tá. Eu, minha prima, meu irmão e minha tia que toca a empresa hoje, Tá. as principais funções assim, mas a gente não se baseia nisso também para crescimento. A gente é uma empresa muito profissional, onde cada um está na sua função porque é o melhor naquela função. Perfeito. Se surgir, por exemplo, a Bruna... Então você não tá no TI, né? Hoje não. Hoje não mais. Hoje não mais. Já estive muito tempo no TI. Então, assim, a gente sempre foi muito profissional. Depois, inclusive, quando o Maurício começou a fazer esse trabalho, foi uma das coisas que a gente começou a prestar atenção. Porque ficaria ruim e não se tornaria atrativo para nenhuma pessoa acreditar na nossa empresa, né? Colaborador e cliente. Perfeito. Ah, só tá lá porque é parente? Como que um colaborador teria perspectiva de crescimento numa empresa assim? Não, perfeito. E Andrei, cara, moda evangélica existe, cara? Existe. É um segmento específico, né? Cara, Porque lá fora não tem isso, né? Não sim. existe assim uma moda evangélica. Não. As pessoas usam o que sentem à vontade. e tudo mais. Exatamente. Mas como é que é isso aqui? Então, o que a gente percebeu, né? Ao longo do tempo, você cria-se nichos de mercados, como foi o movimento streetwear e outros movimentos de moda, né? O que a gente percebeu é que tinha um movimento de moda para um comportamento evangélico, né? Ele se traduzia com ele começou ali com algumas regras de igrejas, né? Então assim, só pode usar isso, não pode usar aquilo. A igreja influencia no desenvolvimento da coleção? Hoje não mais, porque a gente é muito orientado ao cliente. Então a gente olha o que o consumidor quer vestir. Porque ele, obviamente, hoje, ele decide algumas coisas que às vezes estão fora do espectro da igreja, da religião. Tá. Então, assim, o que a gente percebe é que existem pessoas que elas buscam se vestir de maneira mais comportada, mais elegante. Então, a gente busca atender esse tipo de cliente e bate com os nossos valores evangélicos. Então, assim, a gente aproveita isso para nichar a marca, para dar um direcionamento, ter um target ali de cliente e consegue se comunicar melhor com eles dessa forma. Tem algum tipo de produto que vocês não podem colocar numa coleção evangélica, por exemplo? Hoje, na nossa visão, a gente acredita que tudo aquilo que vai ferir os nossos valores, né? Então, a gente não tem como objetivo, por exemplo, a sensualidade da mulher. Sim. Então, tudo que é fenda, tipo, por exemplo, a gente pode incluir um decote, mas esse decote ele não vai estar mostrando muito o seio da mulher, ele não vai estar sensual. Mas a gente vai fazer de uma maneira aquele decote, a gente vai traduzir ele de maneira que uma mulher consiga ficar à vontade e em todas as posições que ela vai ali tá no ambiente e tudo mais. Como você falou, um estilo elegante. Elegante, Exatamente. exato. Mas, por exemplo, eu ouvi dizer, se não me engano, que calça não se produz. Então, hoje existe realmente, em algumas igrejas mais tradicionais, existem algumas regras de calça e tudo mais. O que a gente traduz isso, o que a gente costuma fazer, é passar isso para outras... para sair do espectro de religião e começar a colocar comportamento do consumidor. De novo, o cliente, ele passou a usar calça, né? Então, assim, ele não usa na igreja, em algumas igrejas que não permitem. Alguns também não usam fora da igreja. Mas a gente sempre costuma falar assim, olha a filha dessa pessoa que é mais religiosa, mais tradicional, Sim. e olha a filha dela, você vai perceber que ela já não tem muito essa separação daquilo que pode ou não, por exemplo, a questão de calça. Então, assim, hoje a gente ainda não colocou, mas a gente já está para fazer um lançamento com calça, porque o que a gente quer incluir dentro da moda é só os valores
evangélicos e não que a gente vá colocar ou seguir algum padrão de religião ou de igreja. Curiosidade, tá? Aham. Você começou a trabalhar com moda evangélica porque você é evangélico? Ou você é evangélico porque você começou a trabalhar com moda evangélica? Então, evangélico eu sou desde quando eu nasci. Eu sou evangélico, fui criado na congregação, mas eu acredito que eu teria trabalhado com qualquer outra coisa que os meus pais tivessem dado início e que fosse meu sonho também. Eu jamais trabalharia com algo que eu não acredito. Mas a questão do evangélico é que, de novo, eu também percebi uma movimentação, assim como na questão de moda, não tinha nada do setor tecnológico, de informática, a questão do evangélico, todas as empresas eram tradicionais. Nenhuma estava buscando fazer uma revolução ou fazer uma coisa diferente que atendesse à próxima geração. Então, assim, como eu vi essa oportunidade, me subiu um interesse, um desafio. Sim. De falar assim, pô, como que eu vou apresentar a moda evangélica para a geração, para a próxima geração que não consome como moda evangélica mesmo. Sim. Ela tem até um preconceito às vezes. Entendi. Pô, se é moda evangélica, de repente é brega. Então, tipo, entendi. Como que a gente quebra esse paradigma? Como que a gente pega e fala assim, olha, é moda e a gente pode vender para você e você olhar e falar assim, pô, eu tô elegante, exatamente. Isso traduz os meus valores e eu tô confortável, legal. E é uma coisa que eu acredito. Aliás, quando vocês pensam numa campanha de marketing e tal, é uma campanha segmentada, né, para o evangélico ou é uma campanha mais abrangente? Quando a gente fala assim do operacional, o target ele é segmentado, né? Então a gente procura ali pessoas que tenham interesse na parte evangélica. Mas quando a gente pensa na parte criativa da campanha, ela é mais para um comportamental que bata com os nossos valores. Então, assim, a gente fez agora o lançamento La Musique, de uma coleção a gente pensou uma coleção que tivesse música. Pô, evangélico, segmento de música, tem tudo a ver com música gospel. Mas a gente, por exemplo, tenta falar assim, não que a música ela tem que ser gospel, né? Entendi. A gente pode incluir ali coisas que sejam de outras referências que tenham a ver com o mundo evangélico e que não perca os valores. É isso que a gente sempre procura. Bom, você falou da campanha. Sim. E eu estou sabendo de uma curiosidade aqui em primeira mão. Isso. Né, que vocês já estão, na verdade, fazendo um rebrand da marca, exatamente, é isso? Se reposicionando. Bom, desde quando o Maurício começou o trabalho, o foco sempre foi reposicionar a marca, né? Então, aliás, assim, voltando um pouquinho, tá? Mix Nativa. Sim. Tem algum então, o porquê do nome? Cara, assim, a gente não teve o porquê. É muito empreendedor tradicional mesmo, pequena empresa. Tá. Você não cria tendo um objetivo, nenhuma coisa muito grande. Até no começo foi uma coisa assim, por acaso. Vocês têm patrocínio de alguma rádio, por exemplo? Que aí tem duas. Não tem. Não tem nada a ver, né? Até hoje, assim, é uma coisa que a minha tia não gostava do nome. Até hoje é uma coisa que a gente não sabe dizer assim, o porquê realmente foi escolhido. Mas hoje a gente já está fazendo um rebranding. Tipo assim, qual o nome? Mix Nativa, né? Surgiu assim. Surgiu. De repente, alguma coisa inconscientemente por conta das rádios. Entendi. Mas ela não assume que é isso. Mas isso e o nome não agrada muito elas hoje em dia, é não, isso? Não agrada. Estão pensando... Já também não agradava a ninguém, assim a gente não curtia muito. Mas claro que a gente dava o devido valor por ter construído até o presente momento. Já tem uma história aí. Exatamente. Então a gente passou a fazer um rebranding, né? Reposicionar a marca para a NAT. A gente quer transformar a marca numa NAT. E aí, NAT é a persona da Mix Nativa, entendeu? Que legal. Tá? A gente já apelida as seguidoras carinhosamente de NAT. Aí você já vai ter a NAT para atendimentos online, né? Sim, então... Fica a dica aí. Viu, Mal? Fica a dica aí. Então, inclusive a gente está fazendo então esse reposicionamento, esse rebranding para poder... E aí tem toda uma estratégia traçada para a gente chegar nessa NAT, a nova NAT, né? Tá. A NAT Mix Nativa, a antiga Mix Nativa. Bom, você falou de branding, você é um cara de TI, né, que mexe com dados. E aí, como é que você liga esses dois pontos? Cara, hoje na empresa, a minha função ela é totalmente voltada para dados, mas eu tive que aprender muito com o Maurício, com outras marcas, com outras histórias, para entender de branding, como funcionava ali a questão de você construir uma marca.
assim, até hoje eu estou aprendendo como isso funciona, mas o meu trabalho mesmo é traduzir isso de forma que eu consiga ler com os dados, para entender de que a gente está no caminho certo ou não. O setor de estilo trabalha com um BI feito para ele com dados de vendas, com dados de produção, para eles conseguirem fazer tomadas de decisões sem que eles precisem ligar para outra pessoa para saber se aquilo está desempenhando bem na loja ou não. Então a gente tem algumas fórmulas, algumas coisas assim que às vezes podem parecer um pouquinho diferentes do mercado de atacado. Para o varejo, algumas coisas já são comum e que não necessariamente está ligado a branding, mas que aquilo reforça para a gente o nosso posicionamento. Pô, isso daqui está dando certo ou não. Então, assim, a gente tem fórmulas especiais para entender como que a gente está desempenhando venda, se a gente vai atingir a meta, se a gente não vai atingir a meta. Estuda a geolocalização dos clientes para entender que tipo de produto desempenha melhor naquela localização, naquele estado, naquela cidade. Conseguiu entender mais ou menos? Não, entendi, pô, entendi, lógico. Não, entendi, lógico. Aliás, vamos falar de mercado? Claro. Posso, ó, o cara veio aqui, tá aí até agora, Sim. né, fiscalizando a gente. Posso chamar ele aqui, Claro, Andrei? chama. Ô, Maurício Lobo, você pode vir, já que você veio, vamos trabalhar, não? Não, inclusive, eu tenho o maior prazer, porque a gente apresenta um podcast junto, né? Então, a gente já está até acostumado com essa interação Você em tá com o Maurício no programas. podcast? Sim, a gente tá junto no podcast. Caramba, Pô, cara, o que você fez na sua vida aqui? Que castigo é esse, Andrei? Tô zoando. O Mal além de ser um cara assim fantástico como pessoa, é um cara que entende muito do mercado, né? Sim, não. Sim, indescritível. Até hoje, pô, a gente tem discussões ali para entender cada vez mais sobre como vai caminhar o futuro do mercado, só que não é um processo de adivinhação, né? É uma coisa que a gente estuda de fato. Pô, tendência, marca, como se isso traduz pro empreendedorismo, né? Porque tem que ser executável. Então, assim, porque moda, às vezes o pessoal cai num abstrato de achar que é um mundo maravilhoso, onde você só tem que desenhar, seguir coleção, né? Exatamente. E não é assim, né? Então... Mas vamos botar o Mal para trabalhar, vai? Maurício Lobo, chega aí, vai. Licença, pessoal, licença. Como vão A vocês, gente tava meus falando bem de amigos? você agora, Mal. Dá licença, pessoal. Tudo bem? Como é que Estamos com vai? distância, tá, pessoal? Então tá tudo Tranquilo, certinho. Tranquilo. Mal, E aí, tudo bem? Cheguei de paraquedas aqui mais uma vez. né? sempre muito bem-vindo. Chegou de tá fiscalizando o tempo todo, né, Andrei? E vem fazer essa média, não Cada dá. vez que ele fala Maurício Lobo, eu dou um desconto. Ah, entendi. Vamos falar mais, a hora que você quiser. Vamos falar Maurício Lobo. Mas, Mal, falando de mercado aqui, a gente tem hoje o atacado e as pequenas multimarcas, né? Você acha que esse mercado tem muito a evoluir nessa questão de moda evangélica? Você estava até comentando com a gente, né, sobre como é lá fora, como é aqui. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, deixa o Andrei começar, eu complemento. Bom, Vai, Andrei. como a gente já tem visto realmente na linhagem daquilo que tem lá fora e de como o consumidor se comporta, realmente ele não tem ele não distingue se ele vai consumir da moda evangélica ou se ele vai consumir da moda. Ele está consumindo moda. Então, assim, é uma coisa só. O que ele entende muito é se aquela marca se traduz para aquilo que é o estilo dele. Então, é isso que a gente procura na Mix Nativa, visando a transformação que teve de outros mercados. Então, a gente está incorporando, na verdade, dentro da Mix Nativa, um perfil de cliente, né? Um target, a gente tem esse target, mas a gente entende que ele não consome assim mais, entendeu? Entendi. Esse novo cliente assim, de moda evangélica que vem surgindo agora, pode reparar com o nascimento de novas denominações, né, da igreja evangélica, como está muito mais aberto, né? Tá muito mais, e você vê atraindo muito mais jovens. Sim. Né? Assim, a gente tem vários exemplos aí de igrejas, tanto aqui em São Paulo quanto em Minas, está crescendo muito isso. E eu vejo o futuro desse mercado mais ou menos como você vê o do judaico hoje. Hoje, se o judaico não for aquele extremo conservador, né, assim, que aí só usa um tipo de roupa, um tipo de cabelo, tirando esse, que é extremista mesmo, Sim. o resto, a comunidade judaica inteira hoje, você não sabe.
Exatamente. Você vê que as mulheres têm os valores para É. se vestir, mas você já nem percebe mais. Já está inserida na moda completamente, né? Você Sim, não tem mais isso. Você vê Perfeito. apresentador de TV super judeu e tudo mais, e isso, se veste completamente normal, né? Acho que precisa estar inserido, né? O que eu falo muito para esse mercado, né, e na Mix Nativa, era que, olha, a gente tem que ser, quanto mais você abrir o leque para atrair mais jovens, pô, você vai estar na faculdade, você vai estar no barzinho, você vai estar no restaurante, né? Você, sua marca. E isso divulga mais ainda os seus valores. Pô. Então você está ajudando até a que isso perca o preconceito de se Sim, discutir perfeito. e falar. Então, mistura mais, né? Acho que o grande objetivo é esse, é a gente poder quebrar esse paradigma aí de moda evangélica Você e usar o moda. nome moda evangélica também dá uma certa limitada, né? Como você trabalha dentro desses conceitos, talvez nem precisasse usar, não é isso? A gente hoje já tem uns 3 anos, acredito eu, que a gente já não coloca na fachada e nem em alguns lugares, assim. Mas a gente ainda utiliza para segmentar, porque ele ainda é muito buscado, por exemplo, em Google, essas coisas. Tá, moda Então a gente usa evangélica. para nichar. Só que muitas pessoas entram no nosso Instagram, quando olham, falam assim, nossa, nem imaginava. Tipo, que era moda Compram sem evangélica. saber. Compra sem saber. A gente atende muitas pessoas que não estão comprando para isso, às vezes não são evangélicas. Já vi casos até de pessoas de preconceito, de olhar e falar assim, pô, não, isso é moda evangélica. Sim. E aí depois ela tá consumindo e ela, nem sabia. Nem sabia que era evangélica. Então Né? assim, hoje a gente diminuiu muito a questão disso, mas ainda tem, porque fica mais fácil para você nichar, né? Entendi. E para onde que vocês acham que o empresário de moda ou o lojista deve olhar como prioridade, principalmente tendo em vista essa geração Z aí que dita a moda, né? Pra gente, o que acredito que impactou mais foi a questão dessa geração Z começar a influenciar no modo que a mãe passava a se vestir, né? E, como você falou, de influenciar a moda no geral, então as pessoas começavam a usar como referência, né? O que a gente passou a fazer muito foi a questão de trabalhar a produção de conteúdo. Eu acredito hoje que, assim, se uma empresa ou se uma marca ela não trabalha a produção de conteúdo, o entretenimento para o seu mercado, para o seu nicho, ela está muito atrasada. Porque alguém já está trabalhando isso para esse nicho e alguém já está influenciando ela para um outro tipo de comportamento. Então, assim, o que a gente faz hoje muito, questão de TikTok, por exemplo, que é uma coisa que revolucionou aí e veio pela geração Z. A gente teve o nosso primeiro TikTok agora que atingiu 1 milhão de visualizações. É mesmo? Por conta de trabalhar desde o começo, desde o lançamento da tecnologia. Que A legal. gente sabia que se lá tá a geração Z, lá onde a gente tem que estar. Então a gente entende que a gente tem que seguir o nosso consumidor. E se tem alguma marca que, não entendeu que ela tem que estar onde o consumidor dela está ainda, está muito atrasado. Exatamente. Esse TikTok não foi o Maurício dançando break, não, né? Que... A gente... Não, mas tem a dancinha também. É uma dancinha? Essa eu preciso ver. Eu fiz a coreografia. O Maurício coreografou. Agora, André, para finalizar, cara, uma curiosidade assim que tem acontecido nessa trajetória, que aliás eu fiquei sabendo que vocês começaram a produzir sem peça piloto. Cara, foi assim. Como isso? Como eu falei, a gente é empreendedor, empreendedor brasileiro normal. Assim, não tem parte técnica e vai procurando na raça como fazer aquilo ali. Então, minha tia e minha mãe, elas começaram procurando na raça ali como que ia fazer, como que elas iam produzir. E, para produzir, a gente começou a procurar. Tem que ter um cortador, então vamos procurar um cortador. Agora tem que ter um modelista. Então primeiro modela, tal. E aí, quando a gente começou a ver, tipo assim, a gente estava produzindo corte de 500 peças, 600 peças, sem peça piloto. E acontecia muito... Produzia na raça e aquela fé que vai vender, né? Tinha muito de, chegar corte lá de 500 peças com a lavagem que elas nem sabiam o que seria a lavagem, ou a lavagem errada, que elas não tinham pedido. Sério? E aí a gente tinha que dar um jeito de vender, porque não tinha como reclamar. Ficha técnica, então, essas coisas nem pensar, né? Não tinha. Isso, aí a gente pegou e começou a ter muito problema, mas assim, o que acontecia é que
O que é engraçado dessa história é que quando eu passei a querer saber mais, né, entender mais sobre as coisas, eu fui estudar a teoria. Eu falei assim, como que desenvolve o corte? Como que faz a produção? E eu vi que tinha que ter uma peça piloto. E eu comecei a fazer as peças pilotos com elas, né? E eu percebi que quando chegava, às vezes, a peça piloto que elas tinham gostado, Sim, aprovado, legal. não vendia. Não vendia? E aí quando chegava o corte sem a peça piloto, o corte que elas não sabiam, acabava vendendo. Tudo isso tem um porquê, né? Assim, não é ocasional. Tinham lavanderias ali que elas acabavam dando um toque final ali, que ajudava a trazer uma coisa mais de moda, por isso que o corte acabava vendendo e tudo mais. Entendi. Assim, nessa produção na raça, né? Exato. Acontecia isso. E a gente acabava, às vezes, não entendendo. Claro que depois, mais pra frente, eu fui entendendo. Porque quando não tem uma ficha técnica, você não tá preso àquela coisa, você mais tá produzindo, você fala assim, criativa. vou colocar um negocinho aqui que eu acho que vai ficar legal, né? Você tem mais liberdade. Vocês vendem atacado e varejo? Hoje só atacado. Só atacado. Online também? Também é atacado online. A gente entende que, tipo assim, a gente quer ir para o varejo, como marca a gente tem esse objetivo, mas a gente não pode ir como uma concorrência do nosso atacado, né? A gente não pode ir como concorrente para os nossos lojistas. Então hoje a gente está só no atacado e a loja física ali no Brás sempre vai continuar somente atacado. Perfeito. Eu acho que hoje a gente sai daqui com um novo conceito, né, de moda evangélica. Né? A gente conseguiu entender melhor isso. E também entendendo que os profissionais de TI, se forem desse nível, vão continuar vindo para o mercado da moda. Não, eu era bom programador. Não, você era bom programador. Só não lembra, só não sabe como é que faz para recuperar uma senha, né, de blog. Não, mas Andrei, cara, muito legal a sua presença aqui. Realmente deu pra gente ter um novo horizonte da moda evangélica. Gostou de participar aqui com a gente, Andrei? Eu agradeço imensamente vocês, parabéns aí, que vocês estão fazendo, é muito, assim, necessário para o mercado, é uma coisa que eu conversava muito isso com o Maurício, que assim, principalmente eu que tinha a questão de aprender coisas sobre esse mercado de moda, cara, quase não tinha informação, quase não tinha histórias pra gente procurar na internet, era uma coisa que se tinha que saber o nome da pessoa que criou para conseguir encontrar um conteúdo assim. Vocês estão produzindo uma coisa de qualidade, legal. Que legal, Vocês cara. estão criando história e revolucionando esse mercado da moda. Parabéns. E o nosso próximo encontro é lá no podcast, né? Isso Fala um aí. pouquinho do podcast de Isso aí, vocês. isso aí. Que também tem a ver com o segmento. O podcast ele foi criado numa iniciativa do Andrei e me chamou para isso, ele foi criado para unir mercado, cara, para chamar todas as pontas do mercado e todo mundo ter a liberdade de falar aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo na sua carreira, na sua estratégia, na sua empresa. O podcast a gente faz ali no Denim City, né? A gente entendeu que ali seria o melhor lugar porque leva já essa cultura de que a gente tem que trabalhar a união, né? E a gente quer quebrar esse paradigma também nesse mercado de falar assim, cada um tem que fazer o seu, como o Maurício já disse. Mas é uma coisa que em outros mercados isso já não existe. A gente só quer trazer para esse mercado de moda. Aliás, vocês estão lá no Denim City, que é um lugar, né, que você entende, vivencia todo esse processo, você conhece novas tecnologias, você até chegou a conhecer a impressão direta no tecido lá, inclusive no jeans agora, né, que é muito legal. E você que é um cara inovador, eu acho que tem que ficar de olho. E você que é um cara que está na frente, você tem que ficar de olho. Legal. Porque é uma solução que a Epson, que é parceira aqui do programa, traz com a impressora Epson SureColor F2100. Legal. Inclusive, vamos ver um pedacinho do que a gente viu lá. Aí, você viu quanta coisa legal dá pra fazer? Imprimir direto. Na sua já não sei, né? Porque tem tanto rasgo aí que eu acho que nem cabe um desenho, né? Mas você viu que tem muita possibilidade, né, cara? Bem legal.
E vocês que pensam lá na frente... Então, a gente que tá pensando em brand, cara, isso é sensacional. Isso reforça a personalização, uma coisa que tá super em alta, assim, em questão Muito. de branding, a gente precisa disso hoje em dia, né? Exato. Personalização. E é bacana, vou dar uma estudada sim, vou olhar isso daí, hein? Pensa, só que só usa uma calça um pouquinho menos rasgada, né? Vou destampar. Pra poder destampar. Mas, Andrei, Mal, brincadeiras à parte, cara, foi muito legal ter vocês aqui. Voltem sempre, tá? Legal. Voltem sempre. Para o setor é muito importante esse tipo de conteúdo. E você que está aí com a gente, gostou do programa, quer receber mais conteúdos como esse, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho que toda quinta-feira tem um programa novo que eu tenho certeza que vai ser show, porque o têxtil É show. É show.